Pois bem, meus amigos, o escândalo envolvendo o pastor Sales Batista, não sei se você lembra, pastor da Assembleia de Deus, o qual tinha um carinho especial pela própria nora, meus amigos. É aquele lá, esse aí, né? O cara, deixa eu colocar a foto aqui. Essa foto aqui, essa aqui ilustra melhor. Essa primeira mulher aqui, que está aqui do lado direito meu, e essa do meio, a nora dele, a qual ele tinha um caso com a nora. Acabou sendo descoberto pela própria esposa e ninguém mais falou do assunto, inclusive a igreja parece que até esqueceu, né, do caso em si. O filho foi embora para Portugal, aquela história toda. Só que o que acontece? O resultado dos exames de DNA indicam que os dois netos do pastor, do líder religioso, o homem de Deus aí, na verdade não são netos, são seus próprios filhos. E é claro, a história já circulava aí na internet, inclusive lá, né, nos bastidores, de que possivelmente era filho dele. Nós cantamos essa bola aqui também nos vídeos a qual falamos do caso, só que a suspeita agora ganha peso e transforma esse episódio de amor entre sogro e nora e filho em um episódio ainda mais perturbador para os tradicionais evangélicos assembleianos. Pelo fato dele ser, né, associado, ou ele fazia parte do alto escalão, da parteleira de cima na questão de liderança, né, do alto escalão da Assembleia de Deus. E de acordo com os relatos, até vou ler aqui para você entender melhor o que diz a notícia, diz o seguinte: o caso veio à tona após a descoberta de um suposto relacionamento extraconjugal entre Sales Batista e a própria nora. A situação que levou o seu afastamento da presidência da Igreja Assembleia de Deus e também da vice-presidência da Convenção Estadual, a revelação gerou forte repercussão em Marabá e ganhou dimensão nacional nas redes sociais. Na época, diante da suspeita e da repercussão interna, a própria família passou a questionar a paternidade das crianças, dos netos no caso, já que as idades coincidiram com o período em que o relacionamento teria ocorrido. Agora, de acordo com relatos obtidos pela reportagem do blog Marabá Fatos, os exames de DNA teriam confirmado a paternidade de Sales Batista. Ou seja, os filhos que outrora era conhecido como netos, mas filhos do filho e da nora, na verdade são seus netos. E aí firma mais aquela ideia que nós trouxemos em alguns vídeos, de que ela, segundo as informações obtidas, era uma garota de programa que foi apresentada ao filho para que o filho casasse e constituísse família. E aí muita gente questionando, inclusive vieram para cima de mim, né, questionando isso. Eu falei, é simples. O que dá a entender é que esse cara, esse pastor, tramou tudo, meus amigos. Talvez engravidou a garota de programa, trouxe ela para a igreja, entregou para o filho, sem saber, eu acredito que ele não sabia na primeira informa, acaba aceitando uma gravidez sem saber se era dele ou não. No final das contas, o negócio virou tudo uma família só. Um triângulo amoroso entre pai, filho e nora. E estamos falando de Assembleia de Deus, a instituição pentecostal mais tradicional do Brasil, meus amigos. Sem contar que o cara era líder da Assembleia de Deus de Marabá e vice-presidente da Convenção Estadual. E empurraram com a barriga, levaram até onde não deu mais. A esposa, a dona Raquel, acabou descobrindo, colocando um detetive particular e agora acabou de confirmar, segundo as informações, que realmente os netos dela, no caso, seria filhos do marido. Ou seja, os netos são enteado dela. E o silêncio que antes estava protegendo a família maravilhosa aí, protegendo a imagem institucional do casal, do próprio pastor, agora dá lugar a uma crise, cara, que atinge não só o núcleo familiar, mas também toda a credibilidade da liderança religiosa. Eu não sei como que o pastor atual lá está lidando com tudo isso.
Que pra mim o ponto mais inquietante aí nisso tudo, cara, não é apenas o adultério em si. Por mais grave que seja, né, dentro da moralidade evangélica, a questão, o problema em si não é o adultério, e sim é o problema estrutural que essas instituições religiosas fazem acontecer. Porque eu me pergunto como que isso aqui, cara, se manteve por tanto tempo sem ninguém descobrir. Basta você olhar a idade dos netos, ou no caso dos filhos agora, né? E aí explico por que o filho, que deve ter descoberto ou sabia de tudo, estava pressionando o pai para largar a presidência para ele, inclusive maquinando em promover o pai dessa terra para outro lugar lá. E dominar a igreja, dominar os bens, porque diz que são uma família muito próspera. Em outras palavras, estavam arquitetando tudo para o filho continuar em cima desse problema, cara. Em cima dessa anarquia familiar. Que para mim, mais uma vez eu firmo, não se trata só de uma traição. Não se trata de um possível acordo silencioso entre o pai, o filho e a nora. Mas a pergunta fica, que tipo de estrutura familiar, meus amigos, que coloca o pai e o filho compartilhar a mesma mulher, ainda de forma implícita, a mesma relação? E ainda eu vou um pouco mais além, que tipo de relação? Coloca nos comentários aí se você consegue responder. Que tipo de relação espiritual se sustenta em cima de uma contradição tão grande assim? Você entende agora quando eu falo que esse evangelho pregado por esses pastores, cara, não transforma ninguém, não transforma... Esse evangelho pregado por eles não tem poder conforme eles falam. Não transforma o próprio caráter. Se isso não é descoberto pela esposa, pela Raquel, quanto tempo isso aí iria pendurar e o povo engolindo com glória a Deus e aleluia? Os netinhos do pastor, só que na verdade eram filhos dele. E detalhe, dentro da Assembleia de Deus, a qual é marcada aí por discursos, né, rígidos sobre moralidade, sobre família tradicional, conduta, moral. Meus amigos, estamos falando de um pastor da Assembleia de Deus, presidente da igreja e vice-presidente de uma convenção estadual da Assembleia de Deus. No final das contas, meus amigos, a maioria das pessoas prefere ignorar a distância entre o discurso pregado no púlpito e a prática de vida vivida nos bastidores. E talvez o maior problema não venha a ser só, né, o comportamento deles em si, mas sim o tempo que esse cara permaneceu escondendo, né, protegendo, ou melhor, protegido pelo silêncio. Pelo fato de ter construído uma autoridade onde todo mundo lhe via como homem de Deus, anjo da igreja, né, e não toque no ungido. E aqueles que talvez via ruídos, rumores pelos bastidores, acabaram sendo coniventes, inclusive o filho. E aqui vai o recado final, para você entender que quando a figura do pastor se torna intocável, e quando a própria fé que eles pregam, dizem viver, se torna um escudo para eles, principalmente para evitar questionamentos, pode ter certeza que no final não é só sobre um homem que você está diante, mas sim sobre um sistema que jamais vai aceitar ser questionado. E esse modelo, né, de proteção, usando a fé como proteção, pode ter certeza que geralmente o sistema coloca uma ideia por trás de tudo, falta de transparência, e se você questionar, você é responsabilizado como rebelde ou alguém que quer ver a destruição da igreja, perseguidor da igreja. Mas eles estão ali, blindados, usando a fé, a santidade, como homens intocáveis. Enquanto isso, nos bastidores, a vida perversa, ao exemplo desse cidadão aqui, que a casa caiu depois que a esposa descobriu. Não foi nenhum profeta lá na igreja revelando, não foi um pregador que recebeu uma revelação. Ninguém sabe de nada. Os eventos acontecendo, pregadores ministrando a palavra, a glória descendo, mas quem descobriu a podridão da vida desse cidadão não foi pastor, não foi profeta, não foi ungido, não foi irmã do coque, não foi ninguém. Foi a própria esposa dele, cansada de ser enganada.
Encerro dizendo, não se trata somente de uma traição isso aí, mas de um possível acordo silencioso entre filho, nora e o próprio avô, no caso aqui, baseado em submissão, conveniência, até que a avó resolveu, ou no caso agora a madrasta, né, resolveu descobrir a verdade. E o DNA saiu, confirmando que os 2 filhos da nora é filho do avô, no caso, o pai é o avô. Essas seriam as atualizações desse caso. Deixe o seu comentário aí embaixo que é importante. O seu joinha nos ajuda bastante também, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Se você conhece um assembleano, manda esse vídeo para informá-lo, né, que muita gente acompanhou esse caso. Se inscreva no canal se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.